Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo, 27º do tempo comum, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou, de novo, outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos acompanhado nestes domingos que se passaram, sempre a menção à vinha do Senhor. Essa vinha que representa o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto o novo povo de Deus, que é a igreja que se reúne em torno de Cristo. Quero chamar a atenção, em primeiro lugar, para a preparação para uma vinha, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a Sagrada Escritura. Na primeira leitura do profeta Isaías, traz com mais riqueza de detalhes, é uma leitura clássica, Isaías 5, a respeito da vinha do Senhor. Então veja, a vinha ela era plantada sempre nos montes, nas encostas das colinas, nos declives delas, justamente em lugares onde não era possível se plantar os cereais. Ali, o terreno era preparado, então retiravam-se tudo aquilo que atrapalharia, por exemplo, as pedras, seriam construídas terraças aonde essas parreiras seriam plantadas e se prepararia, é claro, o terreno para o cultivo. Em seguida, também se prepararia a proteção desta vinha. Então, muros com as próprias pedras que foram retiradas dali, ou sebes, ou seja, cercas naturais, feitas de arbustos, de plantas, de ramos secos, para que os animais não venham a destruir a vinha. Por fim, muitas vezes se fazia também uma torre de vigia, para que aquele que estivesse cuidando da vinha tivesse consciência dos perigos que se aproximavam dela. Perto da vinha normalmente se fazia, ou numa região próxima, o lagar onde essas vinhas seriam amassadas, seriam pisoteadas, para que se extraísse dali o sumo, que depois seria guardado numa tina, e ali ficaria repousando, fermentando, até que desse o tempo deste vinho. É muito interessante que na região de Gabaon, os arqueólogos encontraram, fica um pouco ao noroeste, um pouco acima
da região de Jerusalém, eles encontraram 40 tinas, cabiam ali milhares de litros de vinho, e elas eram fechadas, e o vinho era armazenado de uma tal maneira que ele permanecia ali a 16 graus Celsius, né? Uma temperatura razoável para a produção do vinho, principalmente numa região que tende a ser muito quente em diversos períodos do ano. O vinho era uma experiência presente no cotidiano de Israel. Tanto é assim que quando existia a época da colheita e da produção do vinho em si, era sempre uma festa, era festa mesmo, eles realizavam festa, faziam com alegria, ao som de música, né, até o pisotear da uva no lagar, durante o processo de produção do vinho, era acompanhado muitas vezes por música, né, por dança, e existia inclusive a própria festa das tendas, que era um período que era a festa das colheitas, quando o povo de Deus agradecia a Deus por sua providência, por seu cuidado, né, e por ter concedido a abundância de frutos na vida deles. Então, a vinha é algo muito próprio da vida cotidiana do povo de Israel. Por isso que ela está tão presente em toda a Sagrada Escritura, né? O vinho, a uva, estão sempre presentes aí durante toda a Sagrada Escritura. É interessante notar que o patrão, ele espera da vinha que ela dê bons frutos, uvas doces, uvas boas para se produzir o vinho. Claro, ele espera algo em troca. Porém, se nós pensarmos em Deus e nós, como igreja, sendo a vinha do Senhor, Ele espera que nós produzamos frutos não porque Ele quer receber algo em troca, mas pensando em nós mesmos. Os bons frutos aqui dizem respeito ao nosso crescimento humano, espiritual, a nossa maturidade, nosso crescimento em Deus, ou seja, é se caminhar rumo à salvação. Então não é tanto por Ele, mas Ele espera por nós mesmos. E é bonito perceber que quando somos chamados de vinha do Senhor, nós precisamos levar em conta esse cuidado todo, esse planejamento todo de Deus para construir a sua vinha. Então, esse cuidar dos detalhes que um dono de uma vinha precisa ter é o cuidado de Deus por cada um de nós. Na primeira leitura, então, do profeta Isaías, nós temos uma realidade um pouco triste, porque o vinhateiro, o dono da vinha, ele prepara toda a vinha, mas no tempo certo, aquela vinha dá frutos azedos, a uva é azeda, uma uva podre, que cheira mal. A palavra hebraica que é utilizada aí, e é utilizada apenas nessa passagem bíblica, fala como se fosse vinho, uvas podres. Às vezes ela é um pouco, a tradução às vezes é um pouco complicada quando se diz de uvas selvagens, porque nem toda uva selvagem é uma uva podre, então não fica tão bem. O ideal seria frutos podres. Que frutos podres são estes? Deus esperava do povo de Israel que desse bons frutos, ou seja, o profeta Isaías vai dizer a bondade e a justiça. Mas aquele povo produziu como fruto a injustiça e a iniquidade, ou seja, se envolver no pecado, se envolver na injustiça contra os seus irmãos e irmãs e até mesmo contra Deus, desobedecendo os mandamentos, se afastando de Deus. E não tem como. Os frutos bons nós produzimos a partir da fecundidade, da fertilidade que vem do próprio Deus. Então, nós temos ainda no Evangelho, Jesus falando, nos ensinando a partir da parábola dos vinhateiros homicidas, ou seja, aqueles homens que arrendaram uma vinha, e essa vinha, no tempo de produzir frutos, e eles tinham que dar a sua parte para o dono da vinha, eles
não quiseram fazer isso. Ou seja, o fruto que estava no coração desse povo era um fruto podre, né? Então, a experiência dos líderes dos judeus em diversas épocas e do povo judeu foi de rejeitar os servos que Deus enviou, espancar estes servos e até matar muitos deles, né? Esses servos que seriam, por exemplo, os profetas, muitos justos que passaram por ali anunciando a vontade de Deus, denunciando os erros e principalmente o próprio Cristo, o justo de Deus. Então esses vinhateiros mostraram a podridão de seus frutos, porque enquanto povo de Deus, o grande fruto está no nosso coração. E é isso que nós precisamos levar em consideração. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos parte da vinha do Senhor e nós precisamos olhar para o nosso interior e perceber que fruto nós temos dado. Será que nós temos dado frutos azedos? Quando nós cuidamos apenas da nossa vida, das nossas coisas, dos nossos interesses e desejos? Ou será que nós temos dado frutos que valham a pena? Frutos que dizem respeito ao amor, à caridade, ao sair de nós mesmos para ir em direção a Deus e ao irmão, como o Papa Francisco sempre nos ensina e que é próprio de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando esse crescimento que nós estamos recebendo, vivendo, né, essa maturidade, essa busca da vontade de Deus. Qual é o fruto que nós temos dado de fato? Será que nós temos ignorado a Deus e, portanto, nos afastado dele? E aí não dá para sair outra coisa senão frutos amargos, frutos podres? O que é que nós temos feito de nossas vidas? Para onde nós estamos caminhando? Qual direção nós estamos caminhando? Nós somos chamados a dar frutos agradáveis a Deus. E quais são esses frutos? São Paulo, ele vai nos ensinar muito bem na segunda leitura. Frutos que agradam a Deus são frutos motivados, são atitudes, decisões, palavras, ou seja, uma vida motivada por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é respeitável, justo, puro, amável, honroso, uma vida virtuosa, uma vida vivida, calcada pelas virtudes, exercitando-nos nas virtudes para sermos cada vez mais homens e mulheres de Deus. Esses são os frutos que Deus espera de nós. Se nós não dermos esses frutos, por decisão nossa, na nossa liberdade, nós seremos como aquela vinha que depois foi destruída, que depois foi pisoteada e desapareceu. Não porque o dono da vinha queria que isso acontecesse, não, mas por nossa própria decisão. O céu, a glória de Deus ou o inferno traz muito sobre o que nós decidimos viver nesta vida, os caminhos que decidimos trilhar nesta vida. Então cabe a cada um de nós fazer as nossas próprias escolhas e dar os frutos certos, segundo a vontade de Deus. Não porque é capricho de Deus e Ele quer que seja assim, então tem que ser. Não. Mas porque Ele quer o nosso bem. Esses são os frutos que nos levam a crescer como seres humanos e como homens e mulheres de Deus. Que a palavra de Deus transforme o nosso interior, nos conscientize da necessidade, da urgência da conversão, para que possamos dar frutos bons. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.